Seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia. Espero que vocês estejam bem, tenham passado um final de semana abençoado. Segunda-feira e nós vamos falar sobre várias características nossas essa semana. E hoje nós vamos conversar sobre a insegurança, né? Vamos estudar um pouco sobre a insegurança. Você tem se sentido muitas vezes incapaz, inseguro, de não se sentir suficiente? Como anda a sua mentalidade em relação à insegurança? Como você tem se visto? Você se vê uma pessoa insegura? Como você tem se analisado e se olhado? Faça essa pergunta para você, né? Como que você tem se sentido? O que é a insegurança em si, né? A insegurança é a sensação de medo, de dúvida, de inferioridade em relação a si mesmo ou alguma circunstância que você tem passado ou uma situação que você tem vivido, né? Então, por exemplo, quando nós olhamos para vários homens da palavra de Deus, nós vemos que todos eles tinham uma insegurança. A insegurança ela é algo normal no ser humano, mas Deus sempre quis trabalhar em relação a essa insegurança. Ele queria sempre estar trabalhando conosco de dentro para fora. Quando nós vemos grandes homens que foram chamados, por exemplo, Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele falou: quem sou eu para ir para Faraó? Então ele já se inferiorizava, já falava: não, eu não sou capaz, eu não tenho, né, eu não consigo. E o próprio Deus falou assim: eu estarei com você. Né? Então, quando nós percebemos o quanto que Deus queria trabalhar nas nossas vidas, nós vemos o quanto que nós precisamos também deixar ser trabalhado isso, a questão da insegurança. Então, quando nós vemos os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, quando nós olhamos para a escolha deles, né, todos eles tinham uma insegurança muito grande, né? Todos eles se achavam insuficientes. E Deus chamou justo esses, né? Chama justo esses, né, que se acham insuficientes, né? Que não se vê como alguém que pode ter uma prosperidade, que pode vencer circunstâncias da vida, porque a pessoa tem essa insegurança. Mas Deus quer tratar de nós de dentro para fora. Então, o medo, a rejeição do fracasso, né? Deus sempre trabalha isso conosco. Quando nós vemos a história de quando Jesus estava para ser crucificado, a entrada dele ali, quando ele entrou em Jerusalém no jumentinho. Gente, quem que no auge da sua fama, né? No auge das pessoas quererem coroar o rei, entra num jumentinho, né? Entra com toda essa humildade. É claro que teria que se cumprir a escritura, porque estava dizendo que o rei ia vir num jumentinho, mas olha a humildade de Jesus, né? E quando ele foi para orar ali no Getsemane, ele levou apenas 3 com ele, Pedro, Tiago e João. Olha, eu aconselho vocês a assistir The Chosen. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Toca demais na gente, né? Essa cena é incrível. E quando a gente lê aqui no livro, né, do Augusto Cury, que ele fala sobre a inteligência de Cristo, sobre a análise, ele fala que ele levou esses 3 porque ele sabia que se ele tivesse levado os outros, poderia ter muito mais questão de briga, de discussão, né? Tanto é que ele só levou Pedro, Tiago, João, e Pedro foi lá e passou a faca na orelha do homem que estava vindo lá, do Malco, que estava vindo com os romanos. Mas aí Jesus foi lá e curou na hora. Mas, queridos, o que nós aprendemos aqui em questão da insegurança? Quando Cristo foi crucificado, todos eles fugiram. Todos eles fugiram. Então, só que quando eles escrevem o evangelho, nenhum deles esconde os seus erros. Nenhum deles esconde as suas falhas. Pelo contrário, eles têm prazer em falar. Eles não se envergonham das suas fraquezas. Pelo contrário, eles expõem a sua fraqueza para que eu e você lêssemos, para que quando nós tivermos a nossa fraqueza, quando nós tivermos a nossa atitude de fraqueza, nós poder saber que nós não estamos só. Quando Lucas relata que ele ouve de Pedro, né, o relato de quando Pedro negou ele 3 vezes, e aí Cristo olha para Pedro. Quando Cristo olha para Pedro,
No momento que ele nega 3 vezes, Cristo, ele está deixando de lado ali naquele momento toda a sua dor, está olhando para a dor do amigo, porque ele sabia que o amigo dele ia passar uma situação muito difícil após essa negação. Então, aquele olhar de compaixão, né, que se interiorizou ali Pedro foi entender esse olhar depois de 30 anos, quase depois, quando foi Lucas, né, da morte de Cristo, quando Lucas escreveu. Então, quando nós olhamos tudo isso, né, o amor de Cristo no momento da dor, de não se importar com a sua dor, mas se importar com a dor do amigo, quanto isso ensinou esses rapazes, né? Quanto isso ensina a gente hoje, né? Esses apóstolos, né, que foram. Então, que nós possamos entender que a insegurança, ela não pode ser algo que nos domine. Normal nós temos insegurança, normal nós ficarmos com medo, mas isso não pode prevalecer a um ponto de não nos fazer acreditar no amor e no cuidado de Deus sobre nós. De entender que Ele está conosco, que nós não estamos só. Então nós temos que trabalhar a nossa mente, né? Por mais que às vezes a circunstância nos faz errar, por mais que às vezes a circunstância nos faz ter atitude de insegurança, de medo, de incerteza, e você se posicionou desse jeito, não se permita ficar nessa posição, mas que você não tenha vergonhas dos seus erros e que você possa olhar para você e ter coragem de falar sobre os seus erros, de falar, olha, eu estou insegura, de ir até Deus e falar, pai, eu estou insegura. Eu estou com medo, eu não sei se eu consigo, né? Eu estou com raiva, eu não consigo ter segurança em relação a isso. Então é muito importante nós sermos transparentes, né? E a palavra de Deus fala para a gente não se conformar com esse mundo, para que nós renovamos a nossa mente. Então você não pode deixar que os seus erros e a insegurança fica permanecendo nas suas emoções, fica permanecendo na sua mente. Então assim, isso não pode ser algo que te paralise. Mas assim como eles não tiveram vergonha de expor e colocaram para que hoje nós pudemos olhar para eles e falar, nossa, até eles que estavam com Jesus errou, quanto mais eu. Então, que os nossos erros, que as nossas insuficiências, que os medos, né, não nos paralise. Então, que nós possamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Quando o próprio Deus chamou Josué para conquistar a cidade, aí o que ele falou assim? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus está com você. Aquele olhar para Pedro, no momento de um erro dele, Deus estava dizendo assim, eu estou com você. Eu não te abandonei, né? Não tenha medo, eu estou com você. Então, que nós possamos entender que os nossos erros não impedem de Deus olhar para nós com compaixão. Pelo contrário, Ele olha mais ainda com compaixão e Ele quer que eu e você não nos paralisemos, não nos deixamos, sabe assim, parar e não querer seguir mais, mas que você vai avante, que você supere todas as suas inseguranças, né? Todas as suas incertezas e que você busque dia após dia não permitir que aquilo que fez com que você olhasse para você e se sentisse inútil te faça continuar sendo inútil, mas que você possa saber que no dia que você se sentiu inútil, nessa sua inutilidade, Cristo olhou para você com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de que eu estou com você, você não está só, né? Não tenha medo, não se apavore, né? Os seus erros não me assusta, não me pega de surpresa. Eu sei que você vai errar, mas eu estou com você. Então que nós possamos ter essa certeza, essa convicção e não deixar que nenhum erro, nenhuma insegurança prevaleça na nossa mente, nas nossas emoções, que nós possamos trabalhar isso. Ser forte, ser corajoso e saber que Deus está conosco, nos dá sabedoria, discernimento e direção. Curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas como você está sendo.